de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Vamos, pega a sua Bíblia aí, abre comigo, Lucas capítulo 12. Lucas 12. Jesus, depois, antes de ser crucificado, ele reuniu com os seus discípulos e os preparou. E ele disse: olha, eu vou para o meu Pai. Isso está lá em João 14. Eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei, eu não deixarei vocês órfãos. Quem já leu essa passagem? Na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus, ele foi na nossa frente, preparar um lugar para nós, para vivermos na eternidade. Quantos estão aí se preparando para viver a eternidade com Deus? Diga amém. Quantos estão preparados para a volta de Jesus? Irmão, se Jesus voltar hoje, você está pronto? Amém ou não amém? Você tem convicção disso? Eu quero falar hoje sobre estar preparado para a eternidade. Se preparar para a eternidade. Preparados para a eternidade. Preparados para a volta de Jesus. Lucas 12, verso 19 e 20. Verso 19, Lucas 12, 19, diz: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Uau! Um homem rico, fazendeiro, proprietário de terras, teve uma colheita maravilhosa naquele ano. E aí ele fala para a alma dele, alma, falando com ele mesmo, né? Tens depósito para muitos anos. Você está cheio da grana. A conta bancária está abastada, descansa, folga, vai passear. Mas aí Deus diz: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Queridos, nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Nenhum de nós, nem o jovem, ninguém está isento, a gente não sabe. A vida é um dom de Deus, está na mão de Deus. Essa vida é muito passageira, por isso nós precisamos nos preparar para a eternidade, porque Jesus veio aqui para trazer o reino de Deus para a vida humana, e Ele veio preparar-nos para dizer para nós que Ele tem para nós uma vida eterna. Amém ou não amém? E Jesus vai voltar, amém, amados? Ele disse: eu vou preparar lugar, mas eu volto e vou levar vocês para onde eu estou. Deus tem eternidade para nós, mas nós precisamos nos preparar para isso, querido. Lucas 16, um pouquinho mais para frente, a gente leu o 12, fala de um homem rico. Esse texto é um pouquinho mais longo, mas vale a pena você refletir. Jesus conta uma outra parábola. Lucas 16, verso 19. Eu vou ler até o 26. O 19 diz assim: havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu, verso 22, que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe
Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro era o mendigo que ficava na porta daquele rico, querendo das migalhas. Verso 24, então clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou aqui atormentado nesta chama. Verso 25, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Daqui para vós outros, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para vós. Queridos, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E nós precisamos pensar na palavra de Deus. Nós precisamos ter o compromisso de ler a palavra de Deus. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, que haja um avivamento na tua igreja, em que cada filho teu, em que o teu povo se volte para a palavra, para aprender, para ler, e para praticar e viver a palavra de Deus. Então, Jesus é o próprio Senhor que está falando aqui, e Ele está falando de inferno. Ele está dizendo que sim, vai haver inferno. E Ele falou aqui, que esse homem rico, que viveu a sua vida aqui folgadamente, e que por causa da riqueza, ele viveu uma vida confortável, mas não se preocupou em buscar a Deus, não se preparou para a eternidade, porque ele tinha uma vida confortável aqui na terra, mas como eu disse, é passageira, e muitas vezes nós queremos viver uma vida confortável. Não tem nada errado, querido, você querer ter muito dinheiro, querer ter uma casa boa, um carro bom, uma vida boa, ter lazer, não tem nada de errado nisso, Deus não condena isso. Mas o que a Bíblia condena é quando nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus na nossa vida. É isso que a Bíblia condena. E é isso que a gente vê aqui. E aquele pobre mendigo, embora ele tivesse uma vida difícil, dependente dos outros, muitas vezes, da ajuda, ficava muitas vezes na porta desse rico, mas ele tinha temor de Deus no coração dele. Os dois morreram, o mendigo foi para o céu, o rico foi para o inferno. Quem disse isso foi Jesus nessa parábola. Então, queridos, esse problema que nós vemos aqui, essa situação que nós vemos aqui, é a mesma daquele fazendeiro rico que nós lemos no início aqui, que teve aquela grande colheita e achou que estava tudo certo, porque ele teve um bom resultado financeiro, ele achou agora está tudo bem, alma, dizendo para si mesmo, descansa, come, bebe, festeja, você está de boa. E ele não preocupou com amanhã, e o Senhor disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, tudo isso que você ajuntou, para que vai servir isso? Para quem que isso vai ficar? Então, queridos, precisamos refletir nisso. Não tenha dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias. A volta de Jesus não está longe, está próxima. Eu quero falar especialmente para os nossos jovens nessa noite. Jovem, o jovem tem uma característica de muitas vezes ser ansioso, ansiosa, as meninas ansiosas, os meninos ansiosos, preocupados, porque, especialmente o adolescente, porque essa fase da vida, 12 anos, 13, 14, 15, é uma fase de muitas indefinições ainda na vida. Jovem, ame a Deus, sirva a Deus, viva o hoje, não preocupe com o amanhã, estude, obedeça a seus pais, fique firme na igreja, leia a Bíblia, jovem, ore, leia a Bíblia e ore, mas isso vale para o adulto também, isso vale para todos nós. O adulto é uma pessoa que já passou por essa fase mais difícil da juventude, já está com o pé mais no chão, já tem uma definição melhor da vida, às vezes já casou, já está numa outra realidade, mas o jovem às vezes fica pensando, será que eu vou casar?
Será que vai dar certo? Isso ou aquilo. E isso muitas vezes causa uma ansiedade, uma aflição. Jovem, você vai casar, vai dar tudo certo. Se você servir a Deus, vai dar tudo certo na sua vida. Posso ouvir amém, jovem? Cristo aqui nessa passagem, o nosso Senhor, Jesus, Ele estava ensinando as pessoas como herdar a vida eterna. Nas duas passagens. Mas havia ali um homem que, em meio a uma maravilhosa lição de Jesus sobre os valores celestiais, as preocupações daquele homem estavam colocadas sobre as questões terrenas. Sobre as questões terrenas. Então foi aí que Jesus lhe apresentou essa parábola. A parábola completa está nos versículos de 13 a 21. Aquela parábola do fazendeiro, que eu li no capítulo 12, dos versículos 13 a 21. Esse fazendeiro é chamado de fazendeiro tolo. Tolo, esta noite te pedirão a tua alma. Esse fazendeiro todo, citado na passagem de Lucas 12, que eu li primeiramente, achava que o estômago dele era a sua alma. Come, bebe, regala-te. Querido, a vida não se resume a comida, bebida e festa. Se fosse assim, era muito bom, né? Mas esse rapaz, esse fazendeiro, ele achou que era assim. Olha o que ele disse, vou ler de novo para você. Direi à minha alma, você tem muitos anos, você tem muitos bens guardados por muitos anos. Fique à vontade, coma, beba e alegre-se. Coma, beba e alegre-se. Por isso que é bom a gente fazer jejum. Por toda a Bíblia, Deus nos ensina a fazer jejum. Por toda a Bíblia, nós temos homens e mulheres de Deus fazendo jejum o tempo todo. Sabe por quê? Porque o jejum, ele nos desprende dessa coisa terrena, dessa vida terrena, dessas coisas materiais, e ele nos eleva para um nível mais espiritual, para uma rocha mais alta. Deus quer levar você para um nível mais alto, meu irmão. Deus quer te levar para uma rocha mais alta. Deus quer que você viva uma vida espiritual vitoriosa. A vida natural, ela é um reflexo da vida espiritual. Se você tem uma pessoa cheia de conflito, se você tem uma pessoa que está passando por muita angústia, por muitas situações difíceis, normalmente você vai perceber que a vida espiritual dela não está bem. Ela não deve estar orando, ela não deve estar lendo a palavra de Deus, não está se alimentando de Deus, às vezes não tem o hábito do jejum, às vezes não é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, a vida espiritual dela não está boa. O que vai acontecer? O natural dela não vai ficar bom também. Mas quando você está firme com Deus, andando com Deus, louvando a Deus, amando a Deus, tendo intimidade com Deus, você fica mais forte no espírito. Isso reflete também na sua vida natural. Seu pensamento, suas emoções, você fica mais forte espiritualmente falando. Então esse fazendeiro pensou somente nas coisas terrenas. Ele esqueceu-se do autor das bênçãos. Ele se tornou um tolo aos olhos de Deus. Uma pessoa tola. Ele não estava preparado para a eternidade. Ele não sabia que ele morreria naquela noite. Nenhum de nós sabe que dia nós vamos morrer, irmãos. Por isso que nós temos que estar preparados o tempo todo. Você precisa se preparar o tempo todo, estar preparado. Se Jesus voltar agora de manhã, está de manhã, eu estou pronto. Se voltar de tarde, eu estou pronto. Se voltar à noite, eu estou pronto. Se voltar hoje, eu estou pronto. Se vier amanhã, eu estou pronto. Se vier a semana que vem, estou pronto. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata. A igreja do primeiro século, a igreja apostólica de Atos dos Apóstolos, eles viviam esperando Jesus voltar hoje. Cada manhã eles amanheciam, iniciavam o dia esperando, Jesus vai voltar hoje. Por isso eles não tinham ansiedade, não tinham preocupação.
Porque eles esperavam a vinda de Jesus, eles queriam ir para a eternidade com o Senhor. Paulo disse sobre o reino de Deus, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso está lá em Romanos 14, versículo 17. Fala comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Mas o reino que aquele fazendeiro estava edificando era comida, bebida e festa. Engraçado que festa, muitas pessoas acham que festa é sinônimo de alegria, e às vezes não é. A verdadeira alegria está aqui dentro. A alegria do Senhor, ela é aqui dentro. Ela não depende de fatores exteriores. E a alegria do Senhor é o quê? A Bíblia diz lá em Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa o quê? Nossa o quê, igreja? Nossa força. Se você tem a alegria do Senhor, você tem força. Você tem força interior para vencer as intempéries dessa vida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. O reino de Cristo é celestial. O reino de Cristo, ele envolve, ele é espiritual e envolve bênçãos espirituais. Ele não é material. Ele é espiritual. Irmão, você espera conforto ou você espera salvação? A sua esperança é só para essa vida? Ou você espera para a eternidade? Obrigado, Laila. A Laila está esperando para a eternidade. Só a Laila, misericórdia. Eu também, Laila, eu também. Quem está esperando para a eternidade? Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, para quando eu vier, vocês estejam onde eu estou. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes a Bíblia nos alerta, nos diz para ficarmos atentos quando se trata da nossa vida cristã. Alertas e atentos sobre a nossa vida cristã. Como você está edificando a sua vida cristã? Como você está edificando a sua vida cristã? A Michele no louvor, ela falou uma coisa interessante aqui. Ela falou que, às vezes muitas pessoas, elas nos questionam por que a gente vem todo domingo na igreja. E eu vou te falar uma coisa, é pouco, se você vem todo domingo. Mas a gente percebe que hoje muitas pessoas vêm no culto, alguns de 15 em 15 dias, outros a cada 20 dias. E eu vou te falar uma coisa, vir todo domingo é pouco. Você precisa vir em pelo menos 2 cultos por semana, no mínimo. No mínimo. É muito pouco. Eu era do mundão, eu já fui do mundão. Graças a Deus eu me converti com 21 anos, mas dos 17 ao 21 eu tive 4 anos de mundão. E eu gostava de uma cerveja. E eu bebia cerveja quase todo dia nessa fase da minha vida. E aí, as pessoas são assim. Elas, no mundo, vão para a festa, bebem quase todo dia, aí converte. Se vier na igreja uma vez por semana, acha que está bom demais. Para o mundo você pode beber todo dia, mas para Deus você vai beber na presença de Deus uma vez por semana. E acha que é demais. Irmão, vim se alimentar de Deus, na casa de Deus. É a coisa mais importante para a nossa vida, porque é isso que nos prepara espiritualmente para a eternidade, para a volta do nosso Senhor Jesus. Além disso, ter uma vida com Deus em casa. Eu vou te mostrar algumas passagens bíblicas importantes sobre estar atento à nossa vida cristã. Primeira delas, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A Bíblia está nos alertando: sede sóbrios e vigilantes. Você tem que ter a palavra de Deus na sua mente o tempo todo. Você tem que estar na presença de Deus o tempo todo. Ser sóbrio é estar com as suas faculdades, a sua racionalidade. Deus é o nosso culto racional. Deus não é o culto irracional. A gente não serve a Deus em transe. Não, meu irmão, Deus é o nosso culto racional. Eu sirvo a Deus porque eu já pensei, eu já fiz as contas. Deus é o melhor, é a melhor opção para mim. Não tem nada melhor nesse mundo. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo está aí para passar rasteira, e ele tem passado rasteira em muito crente, que relativiza as coisas de Deus. Outra passagem, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha o que ele está dizendo: firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Quando você está fazendo a obra do Senhor, firmemente, abundantemente, constantemente, você não tem tempo para ficar andando por aí, fazendo besteira e pensando bobagem. Já viu aquele pensamento? Mente vazia, oficina do diabo. Se você está ocupado em fazer a obra de Deus, diz aqui, o seu trabalho no Senhor não é vão, você será recompensado nessa vida e com a eternidade. Nessa vida e na eternidade, glória a Deus. 1 Coríntios 16, 13, olha o que diz a palavra, preste atenção na palavra, queridos. Sede vigilantes, vigilante, vigia, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Ele está trazendo aqui algumas palavras importantes: vigilante, permanecer firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. O que é se portar varonilmente? É ser uma pessoa destemida, é ser uma pessoa valorosa, é ser uma pessoa valente. E a sua valentia, a sua força, querido, ela vem de Deus. É Deus que te faz forte, é Deus que te faz valente para vencer as dificuldades dessa vida. Amém ou não? Mais uma passagem, essa também é um pouco mais extensa, mas ela é muito importante. Olha o que diz, 2 Pedro 1, do 3 ao 11, verso 3. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você foi chamado para a glória e virtude de Deus, amém, amados? Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas de Deus, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as suas concupiscências, porque o mundo passa, mas a minha palavra permanece para sempre. Verso 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o seu cuidado, toda a sua atenção, prestando bastante atenção, né? Associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança,
com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Querido, na vida cristã nós vamos crescer. A cada dia nós temos que acrescentar coisas novas que Deus tem para nós, que vão ser valorosas na nossa vida e que vão nos dar capacidade de continuarmos avançando. E avançando em vitória, amém? Verso 8, porque estas coisas, tudo isso que eu falei aqui, a virtude, o amor, a fraternidade, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem inativos, nem infrutuosos. Nós temos que sermos ativos e frutuosos, produzir frutos, amém, amados? Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, olha o conselho, verso 10, 2 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Uau! Não se você está com diligência, procurando confirmar a vossa vocação, a vocação de Deus na tua vida, o chamado de Deus, e a eleição, porque você foi eleito filho em Cristo, você não vai tropeçar em tempo algum. O diabo pode te rodear o tanto que ele quiser, querido, mas ele não vai achar brecha na sua vida, e ele vai embora, porque ele vai falar assim, esse aqui está difícil, eu vou procurar um crente mais relaxado, mais fácil. Esse aqui não dá não, esse aqui é de oração, esse aqui é do reteté, esse aqui vai na igreja, esse aqui não, está difícil, eu vou para o outro. O diabo é assim, querido. Último versículo aqui desse texto, verso 11, 2 Pedro 1:11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Xarabaxeia, arabaxai. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês hoje, sejam diligentes para acrescentar na sua fé as virtudes que a palavra de Deus está dizendo aqui. Pegue essas passagens, leia lá na sua casa, fala, Deus, eu não quero estar despreparado na tua volta. Tem aquele louvor, minhas lamparinas estão acesas. Esse louvor está lá em Mateus 25, a passagem desse louvor, daquelas 10 virgens, em que quando o noivo chega, e o noivo ali é Jesus, 5 estavam preparadas e tinham azeites nas suas lâmpadas, mas a Bíblia diz que 5 eram nécias, e estavam despreparadas, não tinham azeite, não tinham comprado azeite, e o Senhor chegou, e entrou com aquelas que estavam preparadas, e as despreparadas foram comprar azeite, e quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Misericórdia, irmão, se prepare, a volta de Jesus está próxima, a volta de Jesus está muito próxima. Em outras palavras, devemos continuar a reavaliar constantemente a nossa vida espiritual. Você precisa reavaliar a sua vida espiritual, a sua obediência à palavra de Deus, para você ter certeza de que você não está substituindo salvação por conforto. Eu não vou na igreja não, eu vou ficar aqui em casa. É Copa do Mundo, eu vou ficar assistindo. Meu irmão, mais importante é a nossa vida espiritual. Nada dessas outras coisas importa. Nada. O importante é você estar preparado
azeite na lâmpada, vida santificada no altar do Senhor, servindo a Deus, indo atrás do perdido, buscando o perdido, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Esse é o propósito de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude. Que Deus seja com cada um de nós, enquanto a gente vai ajustando aí, né, a nossa vida espiritual, os nossos sentidos, aguçando aí os nossos sentidos espirituais. Aquele fazendeiro, voltando para o fazendeiro lá do início, lá de Lucas 12, ele não agradeceu a Deus pela colheita que ele teve. Porque quem forneceu o sol? Quem forneceu a chuva? O solo, para prover a riqueza dele? Mas você não vê lá na parábola ele agradecendo a Deus. Não, quando ele viu aquela colheita toda, ele preparou celeiros maiores, colheu tudo lá e falou: alma, come, bebe e descansa. Ele achou que só ele tinha conquistado aquilo tudo. Querido, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós só conquistamos aquilo que tem valor com a bênção de Deus, amém? Não havia lugar na vida daquele fazendeiro para o Criador. Não havia lugar na vida daquele fazendeiro para aquele que era o Criador e o sustentador da vida. Por isso ele foi chamado de tolo. Jesus conclui aquela parábola dizendo assim, Lucas 12, 21, Jesus disse assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Coloca para mim, Lucas 12, 21. Temos que refletir nisso, irmãos. Temos que refletir nisso. Lucas 12, 21. Olha lá. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus não é contra as riquezas, Jesus não falou nada contra as riquezas. Jesus falou que o foco daquele homem estava na riqueza. Sequer agradeceu a Deus pela colheita abundante que ele teve. Sequer agradeceu a Deus. Simplesmente disse para si mesmo: descansa, come, bebe, folga, vai fazer festa. Fala assim, irmão, misericórdia. Aquele fazendeiro, ele não se preocupou que a morte podia bater na porta dele a qualquer momento. E Jesus disse: tolo, essa noite te pedirão a tua alma. Essa noite você vai morrer. E tudo isso vai ficar para quem? Por isso a gente precisa refletir, irmãos. Por isso nós precisamos nos preparar. Igreja, prepare-se para a vida eterna. Igreja, prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se para a volta de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Como é que está a sua vida com o Senhor? Como é que está o seu altar? Você está com o seu altar erguido? Aproveita essa... Se você não está, querido, se arrependa, pede perdão para Deus. Deus é um Deus que quando nós pedimos perdão, Ele está pronto para nos perdoar. Arrependa, Senhor, eu me arrependo, eu quero reconstruir o meu altar. Aproveita esse jejum agora. Se você não jejuou essa primeira semana, hoje fez uma semana, né? 7 dias. Tem mais 2 semanas pela frente. Entra de cabeça, irmão. Entra de cabeça, em nome de Jesus. Eu quero terminar, quero chamar nossos músicos, com Lucas 12, 31. Lucas 12, 31. Esse versículo em Lucas é o mesmo de Mateus 6, 33. Só que ele diz diferente. Ele diz assim: buscai antes de tudo o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Tudo aquilo que Deus tem para nós, todas as bênçãos de Deus, para hoje e para o amanhã. Porque quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós temos bênção hoje e teremos a bênção da eternidade garantida na nossa vida, irmãos. Busquem, antes de tudo, o reino de Deus. Quantos estão dispostos a buscar o reino de Deus?
antes de qualquer outra coisa nessa vida. Talvez até hoje não foi assim a sua vida, querido. Mas Deus está te dando hoje uma oportunidade de você entender que a vida é muito mais do que isso aqui. É muito mais do que essas coisas materiais. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé.